Esse é para o médico que quer promover autocuidado e não sabe como fazer. Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende a cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e nesse canal eu ajudo médicos a usar a prática integrativa e a aumentar a adesão do paciente. O tema desse episódio é o papel do médico na promoção de autocuidado e prática integrativa. Numa dessas semanas que passou, tem uma paciente que já faz acompanhamento comigo com atendimento continuado já há um bom tempo. E ela veio perguntar para mim, sabendo que eu tinha uma história de, por exemplo, comer doces, eu era viciada em doce, e às vezes eu comento sobre isso. E durante a consulta ela me perguntou, ela falou assim, ai Pri, tudo bem, né, se você não quiser falar, eu queria fazer uma pergunta um pouco pessoal, mas é que para mim é importante. Eu queria saber como foi que você conseguiu isso? Ela tá num processo também de mudança de estilo de vida e ela queria saber como que se faz para fazer essa mudança de hábito. E talvez algumas pessoas podem achar estranho a gente compartilhar algumas coisas pessoais com os nossos pacientes. A gente pode fazer isso dentro, é claro, de um certo limite, porque afinal a gente sempre precisa pensar que naquele momento de consulta o momento é do nosso paciente. Por isso que eu falei, claro, não tem problema, eu posso compartilhar como que foi esse processo para mim. E aí eu compartilhei que eu era viciada em doce, não sabia, eu não tinha essa perspectiva de que eu realmente tinha um problema em relação a isso, eu achava que era normal, toda refeição tinha que ter um doce depois, eu tinha que comer todos os dias, eu comia várias vezes no dia, e para mim era algo normal. E algo que fez uma grande diferença para eu fazer essa mudança no meu autocuidado foi quando eu fui trazendo mais essa autoconsciência, quando eu fui me percebendo qual era o papel daquele doce naquele momento, por que eu estava comendo aquilo, como que era a sensação que eu tava, a emoção que eu tava, o pensamento, na hora que eu senti essa necessidade de comer aquele doce. E aí eu fui percebendo algumas situações que eu ficava mais propensa, eu comecei a perceber sintomas de ansiedade que eu negava, que eu achava que eu não tinha ansiedade, e daí eu comecei a perceber como eu realmente tinha e que se agravava, principalmente naqueles momentos que eu sentia essa necessidade de comer doce, o significado disso até ao longo da minha vida, pensando em toda a minha trajetória desde a infância e qual papel o doce tinha e ocupava no meio do meu cuidado. E quando eu fui trazendo essa autoconsciência sobre mim mesma, sobre minhas sensações, chegou um dia que eu simplesmente peguei, um chocolate, eu tava indo de uma maneira totalmente automática colocar na minha boca. Quando eu tava chegando perto, eu olhei e eu falei, por que eu tô fazendo isso, né? E daí eu vi assim, eu realmente quero comer? E eu vi que eu não queria. E depois daquele dia, eu simplesmente não consegui mais comer sem uma intenção. E tá tudo bem, por exemplo, eu ainda como doce hoje, mas isso é bem menos frequente, porque de verdade eu não sinto necessidade. As coisas ficaram muito mais doce, todos os alimentos ficaram mais doce. Parece que tudo assim tem uma forma diferente, um gosto diferente. A comida tem mais gosto, tudo tem mais. Pra mim a água às vezes é doce. Por isso que fui comer um doce no restaurante outro dia, era um pedaço de bolo. Nossa, eu tive que comer um terço, depois eu comi mais um terço daquela fatia de bolo depois do final, porque assim, não tinha necessidade, eu tava já satisfeita e era doce demais. Quer dizer, a minha perspectiva mudou totalmente. E isso foi tudo
por causa de presença, de autoconsciência, de perceber os meus pensamentos, minhas emoções, tudo que eu estava passando, as minhas sensações do corpo. Eu comecei a sentir como o meu corpo ficava quando eu comia alguma coisa que não fazia bem. E aí simplesmente mudar deixou de ser uma opção e chegou a ser a única opção, porque não dava para eu me ver sofrendo daquele jeito. Eu precisava fazer alguma coisa quanto a isso. Isso foi algo muito natural, foi algo também que eu usei muito autocompaixão e não forçado de, nossa, não pode, eu demonizando os doces. Não, tá tudo bem, quer comer doce? Come, então coma com vontade, né? Sinta o gosto. E o fato de eu compartilhar isso com o paciente trouxe essa conexão, porque ela falou assim, nossa, né, eu contei algumas outras histórias, né, contando algumas dificuldades que eu tive, e ela falou assim, nossa, que bom saber que você é humana, né, eu falei assim, a gente às vezes parece, né, que a gente, não, médico tinha muito essa questão de ter essa visão de que médico é onipotente, né, que pode tudo, é o herói, tá, vai. Mas é tão importante a gente trazer esse lugar de vulnerabilidade também com os nossos pacientes, porque a gente tá nesse lugar de inspirar também. Tem estudos que mostram que médicos que têm o seu autocuidado conseguem ter mais resultado com os seus pacientes. Os pacientes, eles também têm mais autocuidado, porque você consegue também inspirar, você consegue trazer mais propriedade naquilo que você está dizendo. O uso da abordagem integrativa, para você atuar com a integrativa, você precisa viver a integrativa também, você precisa trazer isso na sua vida. E diferente da medicina convencional, que a gente aprende de doenças, não faz sentido, assim, se eu vou tratar com diabetes, eu preciso necessariamente usar a insulina, não. Mas é bem interessante a gente vivenciar. Como, por exemplo, eu cheguei a participar de um projeto, um curso, né, Educando Educadores do ADJ, que é específico para diabetes, e a gente foi como se fosse um retiro, assim, era um acampamento que tinham vários pacientes, né, várias pessoas com diabetes, eram mais crianças, então tinha de 8 a 18 anos, mais ou menos, e eram para fazer educação em diabetes. E além disso, foram os profissionais de saúde, eu estava entre eles, para fazer esse curso imersivo, onde a gente não só tinha aulas, como a gente também praticava juntos com as pessoas atividades educativas em diabetes. E dentre as atividades tinha, por exemplo, fazer o uso de alguns dispositivos. Inclusive eu cheguei a usar dispositivo durante um tempo e fazendo as medidas e sentindo na pele como é que era toda hora ficar medindo a glicemia, né? Percebi que eu fazia algumas hipos à noite também. É interessante a gente poder experimentar algumas coisas. É claro, dentro do que faz sentido. Você não vai precisar vivenciar tudo, né? Tomar algumas medicações que não faz sentido, claro. Não usava também insulina. Eu só usei o dispositivo para ver a glicemia, porque não tinha indicação nenhuma de usar medicação. Mas é bem interessante a gente vivenciar algumas coisas e a gente trocar também, a gente inspirar também os nossos pacientes. Porque é a partir dessa humanidade compartilhada que a gente consegue incentivar mais esse processo de autoconsciência. Tá no papel do médico promover autocuidado para os seus pacientes. Não dá pra gente prescrever só medicação, pra gente prescrever só exame, procedimento. É ótimo quando a gente tiver necessidade, for indicado a gente fazer isso, que a gente faça isso com propriedade. E quando a gente vai indicar o autocuidado para o paciente, a gente também vai indicar com propriedade. A gente vai estar, né, e às vezes em alguns momentos a gente pode até compartilhar algumas vulnerabilidades com o paciente com um certo limite, entendendo que a gente não está numa consulta
para poder dizer sobre o que a gente quer, compartilhando sobre o nosso lado pessoal, com extrema vulnerabilidade, do mesmo jeito que como se a gente fosse paciente. Não é. Quando a gente é médico atendendo o paciente e a gente vai compartilhar o nosso autocuidado, a gente faz isso com intencionalidade, sem querer deixar algo muito longe também, para que a pessoa ela não ache que aquilo é só para pessoas que estão em uma situação ideal, mas também a gente mostrar essa vulnerabilidade com um certo limite, para que a gente possa inspirar o nosso paciente. E isso é uma estratégia de educação, inclusive, porque você traz esse espelhamento, você traz essa identificação na semelhança, ao contar histórias, a gente usa essas estratégias educacionais que envolvem para a gente educar e inspirar no autocuidado. O autocuidado é um conjunto de atitudes que você, e o seu paciente, qualquer pessoa tem para manter a própria saúde na rotina do dia a dia. E isso pode envolver estilo de vida, como por exemplo alimentação, atividade física, sono, pode envolver também relacionamentos, espiritualidade, estratégias de gestão de estresse, relaxamento. A parte também do nosso desenvolvimento pessoal, profissional, o ambiente que a gente convive. E um ponto central de todo o autocuidado é a autoconsciência. Porque se é autocuidado, a pessoa vai se cuidar. Esse auto quer dizer que a pessoa vai fazer esse cuidado de si mesma. E sabe que eu já tive uma paciente de 97 anos que quando eu fui falar sobre autocuidado, ela ficou me olhando espantada. E daí depois ela começou até a chorar. Porque ela falou assim, nossa, eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse cuidar de mim mesma com esse olhar de cuidado. E quando é olhar de cuidado, porque quando a gente fala em autocuidado, muitas vezes as pessoas elas podem olhar com um olhar de obrigação. Eu tenho que me cuidar, sabe? Eu tenho que fazer isso, obrigação. E não, a gente pode colocar o autocuidado na mesma caixinha do cuidado de amor, no cuidado de compaixão, de carinho, e que a gente pode trazer com nós mesmos. E quando a gente faz isso para alguns pacientes, às vezes isso é um sofrimento, porque quando a pessoa começa a se dar amor, trazer esse auto-amor, traz de uma forma inconsciente todos os momentos da vida que ela não se sentiu amada. E isso dentro da autocompaixão, chamada de backdraft, que é como se fosse o momento, Isso é uma analogia de quando tá pegando fogo, por exemplo, numa casa fechada, você abre a porta e quando você abre a porta entra mais oxigênio, aquele fogo que às vezes pode estar baixando e incendeia mais ainda a casa. Quer dizer, eu gosto de dizer que é cutucar a ferida e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente precisa promover essa autoconsciência, autocompaixão, ao mesmo tempo de tomar o cuidado, porque quando a gente faz isso, a gente tem que tomar cuidado de não cutuca a ferida que você não vai conseguir cuidar, Essa é uma frase que eu gosto sempre de dizer, porque quando a gente vai promover o autocuidado, não é algo simples, não é algo banal, não é algo que, é só ir lá fazer. É só ir lá mudar a alimentação, mudar a atividade física. Não quer emagrecer? É só fechar a boca para emagrecer. Que violência é essa? Não precisa disso. Por isso que a gente às vezes associa autocuidado com obrigação, algo até violento, porque tá tocando em lugares difíceis. Se fosse fácil, todo mundo fazia, não é isso que as pessoas falam? Mas é isso, não é fácil. Na abordagem integrativa, o autocuidado, ele é um grande pilar. Na abordagem integrativa, a gente envolve a medicina convencional, as terapias complementares e o autocuidado. E no lugar do autocuidado, é grande parte de todo o processo do que a gente tem da abordagem integrativa, porque
A integrativa, ela incentiva o autocuidado porque ela envolve essa relação terapêutica com o paciente para promover a proatividade do paciente, para que ele possa fazer mudanças duradouras. E por isso que tem até uma representação dentro da integrativa, que é a roda da saúde. A roda da saúde, ela tem diversas versões, eu gosto bastante da proposta pela Duke University. E nessa roda da saúde, ela tem 3 níveis. O nível mais externo é a comunidade, essa rede, né, que a gente pode fazer esse cuidado mútuo. O nível do meio é o estilo de vida, alimentação, atividade física, envolve também espiritualidade, relacionamento, gestão de estresse. E no centro tá você, tá a pessoa. Só que não é só a pessoa, você precisa ser responsável na sua saúde só, não. É você capacitar a pessoa a partir da atenção plena, da autoconsciência. E eu gosto de dar um toquezinho também, um toquezinho, não, um toquezão, assim, uma parte muito importante, que é a autocompaixão. Não dá pra gente estar presente com nós mesmos sem autocompaixão, porque na hora que a gente vai estar presente em nós mesmos, naquele momento que eu tava comendo doce, impulsivamente, de forma automática, quando eu começo a estar presente, eu começo a estar presente nas minhas emoções, que dói, que é difícil a gente entrar em contato com isso. Só que quando a gente faz isso com a autocompaixão, fica mais confortável. Continua a doer, continua a ter sofrimento, aquela emoção ainda é desconfortável, mas ela traz um novo significado, ela traz um significado de esperança, ela traz um significado de cuidado, ele traz um significado de amor. E a gente pode também trazer isso dentro da consulta com os nossos pacientes. Não é só você falar para o seu paciente, você tem que se cuidar com amor. Só que como você faz isso na relação com o seu paciente? É que nem você pensar que a gente está aprendendo alguma coisa nova. Como uma criança vai aprender uma coisa nova? Sabe o jeito mais rápido de uma criança aprender? É com exemplo, é vendo. Ela vai se espelhar, ela vai perceber o comportamento. E como você pode fazer isso dentro da sua consulta? As palavras que você escolhe. E às vezes a gente não é perfeita, não, né? Eu não sou perfeita também. Em alguns momentos eu falo, puxa, né? Não deveria ter falado isso desse jeito. Depois eu começo a refletir. E é importante a gente estar presente na nossa consulta para perceber essas coisas também. Porque em alguns momentos a gente é claro, a gente sempre é humano, né? Em alguns momentos a gente vai ser mais humano no sentido de usar algumas palavras que talvez, deixa eu me corrigir, deixa eu falar de uma outra maneira. É importante que o como você vai falar com o paciente já é o tratamento, porque você está dando um exemplo de como a pessoa ela pode se inspirar para tratar o autocuidado. Se você, sempre que for falar, por exemplo, da alimentação, falar essa é alimentação boa, essa alimentação ruim, alimentação boa, alimentação ruim. Quer dizer, se existe uma alimentação boa, uma alimentação ruim, se a pessoa ela só come aquela alimentação ruim, então eu sou uma pessoa ruim porque eu como alimentação ruim, eu não presto para nada porque eu sou uma pessoa ruim. E aí isso alimenta essa visão que a pessoa tem que ela não pode mudar, que ela não consegue, que não é pra ela. Agora, quando você toma uma outra perspectiva, tá tudo bem. Não tem certo nem errado. Vamos ver, não tem comida boa ou ruim. Tem alguns alimentos que vão ser mais benéficos para algumas coisas em alguns momentos e alguns outros. Se você for pensar do ponto de vista orgânico, do ponto de vista de saúde, qual é a recomendação de a gente comer açúcar refinado? 0. Nenhum. Não tem nenhum estudo que vai mostrar que tem benefício na saúde você comer açúcar refinado. É péssimo em diversos sentidos. Aumenta a inflamação, piora a questão da ansiedade, alimenta a nossa ansiedade,
piora o risco cardiovascular, metabólico. É horrível em diversas maneiras. Mas isso quer dizer que necessariamente a gente tem que demonizar, por exemplo, açúcar refinado. E, se você comeu, nossa, que horrível! Não, o que a gente vai fazer para consertar isso? Porque agora tá tudo errado. E aí começa a criar, assim, uma ideia, uma coisa proibida. E aí, de repente, aquela coisa proibida é aquilo que a gente quer, né? Aquilo é proibido. É proibido, a gente quer. Porque no nosso inconsciente... E se come da culpa. E aí se começa a culpa, daí vai aquele mecanismo de bola de neve, que daí você fica com culpa. E você fica com culpa, você fica com mais ansiedade. Você fica com mais ansiedade, aí você quer comer mais doce. Daí você vai comer mais doce, e aí vai. Então, assim, é um lugar sem fim. Agora, quando a gente vai trazendo essas novas perspectivas, a gente vai educar, a gente vai falar, olha só... né? Como o açúcar refinado, ele causa inflamação, ele causa maior risco cardiovascular, metabólico, ele acaba piorando questões até em saúde mental, enfim, intestino. A gente vai educar isso e vai pontuar em alguns momentos. Em alguns momentos a gente vai precisar ser um pouquinho mais duro, vai ter que ser um pouco mais firme, e em alguns momentos a gente vai precisar mais acolher a pessoa. Falar assim, não, tá tudo bem, aconteceu, o que a gente pode fazer em relação a isso, o que você estava precisando naquele momento. Quando você, em vez de ficar demonizando o que aconteceu e direciona a consulta para levar consciência para o que a pessoa estava precisando naquele momento, tá, tudo bem, aconteceu, né? Teve um momento mais impulsivo, comeu mais do que o seu corpo precisava. Vamos sentir o que você estava sentindo naquele momento, sua emoção, seu pensamento, qual era a sensação do seu corpo. A gente costuma ter muita relação com o nosso corpo quando a gente está desconfortável. Praticar também essa autoconsciência, não só nesses momentos desconfortáveis, como também nos momentos confortáveis, faz muita diferença. Presta atenção no seu corpo quando você tá bem, quando você tá descansado, quando você tá satisfeito na comida. Eu tinha também essa ideia de que comer até ficar satisfeito, e que satisfeito, na minha percepção antes, e ficar satisfeito era ficar com a barriga cheia, meio estufada, com a barriga, né, já inchada, estufada e com refluxo. Isso era era o meu comer satisfeita. Por quê? Porque era assim que eu sentia a vida inteira. Eu sempre achei que isso era ficar satisfeita. Eu não sabia que existia outra maneira. E aí, quando eu fui trazendo essa autoconsciência com mim mesma, eu comecei a perceber que estar satisfeita era uma sensação que eu antes percebia como uma sensação de vazio, de fome, mas que não era um vazio de fome. Era simplesmente o meu corpo estando tudo bem, tá tudo certo. Não tô com barriga estufada, não tô com refluxo. Aí você acha que tem até alguma coisa de errado. Às vezes você tem até querer comer alguma coisa aí, só um pouquinho assim de gordura, assim, só um pouquinho de fritura, só pra eu sentir um pouquinho de refluxo, pra eu achar que tá tudo certo. A gente acha que é até esquisito, tá? O corpo, quando o corpo tá sentindo bem. E aí eu fui me acostumando a perceber o meu corpo quando o meu corpo está bem. E aí eu fui percebendo o quanto meu corpo não estava bem. E aí essa autopercepção, essa autoconsciência foi trazendo essa mudança natural. Porque daí eu fui, através dessa autoconsciência, percebendo o que era estar satisfeita. O que é quando eu como um alimento que é bom, que me faz me sentir bem-estar? E como que é um alimento... Quando eu como vegetal, como eu fico? Como eu como fruta, como eu fico? Sem dizer se é bom ou ruim. Vamos, né, até dizer... Olha só, eu acabei usando agora o termo bom e ruim, mas assim... usando essa percepção de... Quando eu como um tomate, deixa eu ver o que eu sinto. Quando eu como um pão, deixa eu ver o que eu sinto.
Aí você começa a trazer essa autoconsciência. Aí hoje eu fico assim, ai, eu quero brócolis, sabe? Por quê? Porque você começa a perceber, assim, o seu corpo pede, eu quero. Ontem mesmo eu falei assim, nossa, eu preciso comer uma verdura, Aí não tinha verdura na geladeira, eu falei, mas eu preciso comer agora. O que eu posso fazer? Ah, tinha uma couve. Eu falei, eu vou fazer uma couve. Eu que não sei cozinhar. Eu fiz uma couve. E comi. Por quê? Porque eu tava precisando, meu corpo tava pedindo aquilo. E é interessante, porque quando você incentiva essa autoconsciência no seu paciente, junto de uma educação que seja realmente séria e que seja adequada e eficaz para aquilo que o seu paciente precisa, sem ficar caindo em fake news e outras coisas, porque às vezes o paciente, o paciente é proativo no seu autocuidado, só que ele tem informação inadequada, ele começa a fazer coisa que não é boa para a saúde, ele tá fazendo uma coisa às vezes com toda boa intenção, achando que vai comer o limão e resolver o diabetes. Mas não é isso, calma, vamos entender qual é verdadeiramente o lugar do limão no meio do tratamento do diabetes, não vai curar o diabetes, vamos ver qual que é o papel de cada uma das coisas, e aí trazendo essa educação séria, né, com realmente baseado em evidência, eficaz, e além disso incentivando o paciente para ele ser proativo no autocuidado, e aí sim vai conseguir. Porque se a gente também trabalhar só a motivação da pessoa, vai lá e trabalhar a proatividade, mas não trabalhar uma educação em saúde efetiva, eficaz, que seja baseada em evidência, aí não vai fazer sentido nenhum. O que funcionou para mim não vai funcionar para outras pessoas, a gente precisa ter embasamento na ciência para isso. Por isso que não é só um achismo, não é só alguma coisa que a gente vai trazer no paciente no nada. E é importante que o paciente ele saiba e faça, né, e tenha esse conhecimento adequado, senão ele só vai aderir a um tratamento que não faz bem para ele, chegar muito mais rápido num resultado que não faz bem para a saúde dele. E não é isso que a gente quer. A gente quer aumentar a adesão, a gente quer ter mais resultado com o paciente, também alinhado com aquilo que vai dar mais saúde, mais bem-estar, qualidade de vida para o nosso paciente também. O que é autoconsciência? A autoconsciência é a capacidade de reconhecer e compreender os nossos próprios pensamentos, emoções, sensações, crenças, motivações, ações, comportamentos. É a percepção interna de quem nós somos e como nos sentimos em relação a nós mesmos, às nossas emoções e tudo que está ao nosso redor. E quando a gente tem essa percepção de todos esses elementos, por si só você perceber isso já afeta as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, inclusive as nossas sensações. Por isso que tem um trecho, né, que até foi o meu amigo Henrique Rego que acabou indicando esse texto para ler, e eu li, achei muito legal, dos minimalistas, e ele fala: mudar a sua vida não vai mudar a sua vida, mas compreender vai. Às vezes você fazer tudo para ter um estilo de vida saudável, e eu achava que eu estava tendo um estilo de vida saudável, eu fazia as coisas que eram recomendadas para refluxo, para intestino irritável, para todos os sintomas que eu tinha, todas as doenças que eu tinha. Só que aquilo não estava sendo suficiente. O que mudou foi quando eu tive autoconsciência. E a percepção que eu tive dos meus pacientes é que acelerou de um jeito essa mudança de hábitos, mudança no tratamento e adesão, quando eu comecei a trabalhar a autoconsciência com os meus pacientes. Quando eu ficava trabalhando só a parte muito objetiva e que só das recomendações, sem trazer essa personalização através do estímulo da autoconsciência dos pacientes, não era sustentável, ficava tudo parecendo muito obrigação. Agora, ao trabalhar a autoconsciência, trabalhar a autocompaixão com os pacientes, teve uma mudança
significativa na adesão dos pacientes, no resultado, na satisfação, no engajamento. Ter autoconsciência significa estar ciente de nossas forças e das nossas fraquezas. E eu gosto até de falar com os meus pacientes que às vezes a gente não tem nem fraqueza, às vezes a gente tem força subutilizada. Já viu a história do pato? O pato, ele estava na escola, né? Na escola dos animais. E aí nessa escola dos animais, o professor, ele ficava vendo quais eram as forças e fraquezas de cada um dos animais. E ele percebeu que o pato era um ótimo, né, animal nadando. Só que falou assim, como assim? Mas o pato é uma ave. Ele deveria saber voar melhor, né? E além disso, ele precisa andar também, porque não dá para ele só viver na água. Ele precisa também ir para a terra para poder conversar com os outros amiguinhos dele e tudo. E aí, o professor dos animais começou a incentivar esse pato a fortalecer as fraquezas, que ele não sabia direito nem voar e nem andar. E aí, aquilo que ele sabia fazer de melhor, que era nadar, foi ficando de lado. Afinal, ele já sabia fazer, já era uma força, então ficou de lado. E ele ficou só treinando voar, andar, correr, tal. E aí ele foi melhorando para voar e para nadar. Só que no final, ele foi deixando de lado aquilo que era a força dele, que era nadar. E aí, o que aconteceu? O pato virou assim, esse animal que não consegue nem nadar direito, nem voar direito e nem andar direito, porque ele não conseguiu direcionar para aquilo que ele precisava. A gente precisa fortalecer as nossas forças subutilizadas também. Não adianta focar só nas fraquezas. Tudo bem, a gente, né, precisa também em alguns momentos focar nas fraquezas. Só que como que a gente vai direcionar os nossos recursos? Tá no nosso papel como médico também, direcionar os recursos internos do nosso paciente. Quando a gente fala de usar bem os recursos dentro do tratamento, é você saber indicar quais são as medicações, indicar quais são os procedimentos, quais são os exames a serem feitos. Agora, você já pensou que tá também no seu papel como médico a gente ajudar o nosso paciente a gerenciar os recursos internos? Como você vai usar os seus pensamentos, suas emoções, suas sensações, suas motivações, seus comportamentos para cada uma das atividades de autocuidado? Gerenciar esses recursos internos é uma parte fundamental. E que em alguns momentos, sim, a gente vai precisar trabalhar isso com a interdisciplinaridade, vai precisar de um psicólogo, de uma psicóloga, às vezes de um colega psiquiatra, para trabalhar mais essa saúde mental. Agora, não dá pra gente achar, se é emoção é só psicólogo que vê, a gente não vê nada de emoção. Não adianta, a gente precisa ver a pessoa como um todo. A gente precisa reconhecer em quando tá nas nossas habilidades trabalhar essas emoções e quando a gente vai precisar do apoio de colegas também. E por isso que a gente precisa ressignificar também o que são as emoções. As emoções muitas vezes são vistas como algo ruim, que a gente precisa estar sempre feliz. E eu vejo muita narrativa de pacientes achando que se não tá feliz o tempo inteiro é porque tá desequilibrado emocionalmente. Pra mim, se tá feliz o tempo inteiro é porque tá desequilibrado. Talvez tenha uma mania aí, alguma coisa acontecendo que não tá certo, não. A alegria é ótima, agora a gente precisa das outras emoções também. Inclusive, eu brinco, vou pegar aqui, ó. Eu vou mostrando algumas coisas educativas pro paciente, né? Eu falo assim, a tristeza, né? Você tá com a tristeza, então vamos pensar. Qual é o papel da tristeza? Vamos pensar, né? Do filme do Divertidamente, isso aqui, né? Eu adoro esses bichinhos. Cada médico vai ter o seu perfil, tá? Eu tenho esse perfil um pouco lúdico, às vezes eu uso algumas coisas assim. E aí eu vou pensar assim, qual o papel da tristeza? Aí vamos pensar no filme Divertidamente. O que aconteceu no filme?
quando a tristeza ela foi importante. Quando tava, né, relembrando as memórias e que daí começou a ficar com a tristeza. E daí a alegria ficava tentando assim, não, tá tudo bem, deixa isso pra lá, vamos lá, né, esquece daqui que tá deixando tristeza. E aí a alegria, na maior de as boas intenções, a nossa alegria tava lá, não, vai lá, tá tudo certo, vamos lá, né, desencana disso, vamos, segue pra outra. E aí veio a tristeza e falou assim, puxa, que difícil, né? Eram memórias importantes para você. Então o que ela fez? Ela trouxe conexão. Ela trouxe essa empatia, esse cuidado, esse acolhimento. Por isso que é importante a gente sentir tristeza também, a gente respeitar. E aí a gente saber o papel dessas emoções. Raiva é ruim. Raiva, qual é o papel da raiva? A raiva, ela tá lá pra gente buscar fazer alguma coisa pra diminuir as injustiças. Alguma coisa a gente achou de injustiça. Se a raiva tá aí, o que de injustiça tá acontecendo? A gente pode trabalhar um pouquinho disso, trabalhar a autoconsciência, trabalhar os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos comportamentos, compreender, reconhecer, compreender, entender como isso está interligado com o tratamento, identificar. Isso vai na parte de educação, a gente trabalhar essas motivações, esses desejos, às vezes inconscientes que a gente tem, às vezes os símbolos a partir da narrativa também das pessoas, tá consciente a esses padrões, é importante. E aí em alguns momentos vai falar assim, puxa, em alguns momentos vai precisar ter uma equipe interdisciplinar, fazer um encaminhamento, fazer uma parceria, porque eu gosto de dizer, não cutuca a ferida que você não vai conseguir cuidar. Não é assim, então quer dizer que eu vou trabalhar as emoções por trás de todos os comportamentos de todo o paciente. Ele tá preparado para isso? Você tá preparado para isso? Não dá. Você precisa ter essa capacitação, ter esse reconhecimento, saber as suas habilidades, saber os limites. Não cutuca a ferida que você não vai conseguir cuidar. E esse é um grande perigo que eu vejo na abordagem integrativa, de pessoas que às vezes com a maior de boas intenções falando assim, mas eu vejo que por trás desse comportamento tem um trauma na infância, então eu vou trabalhar nesse trauma. E às vezes na primeira consulta vai cutuca a ferida. Gente, não dá. Não cutuca a ferida que você não vai conseguir cuidar. Que o paciente não está preparado para isso. Pode ser violento. É uma coisa que eu gosto de falar também, mesmo a meditação pode ser violento. Se o paciente não estiver pronto para aquilo naquele momento. Entrar em contato com algumas emoções, pensamentos, sensações no corpo, às vezes é algo que pode ser violento. Por isso que a gente tem que, o médico pode trabalhar a autoconsciência dos seus pacientes, entendendo os limites da sua atuação e também até onde vai o seu tratamento. E trabalhar com interdisciplinaridade é muito importante para a gente evitar de ter iatrogenias a partir disso, porque a gente pode causar algumas iatrogenias. Por isso a gente pode incentivar essa autoconsciência usando a abordagem integrativa, práticas contemplativas, de relaxamento, de presença, atenção plena, de arte-terapia, fazer algumas práticas de vivência durante a consulta. É uma forma de você usar a prática integrativa incentivando essa autoconsciência. Agora, não dá pra gente negar as emoções, sentimentos que os nossos pacientes têm a partir do tratamento. Fala de uma maneira seca, tá bom, vai tratar o câncer, tá bom, tá. Mas eu vou na causa de base, isso é porque você não perdoou tal pessoa. Não dá, não vamos generalizar, não vamos fazer definições simplistas.
existe uma complexidade de tudo isso, a gente tomar muito cuidado para também não causar culpa. Eu vejo às vezes pessoas que vão, vamos na causa subjacente aí da causa das doenças, causas emocionais de doenças físicas, aí a pessoa fica com culpa e fica pior ainda a parte emocional. Não é isso. A gente precisa compreender essas causas subjacentes, as ações, comportamentos, trazendo também a compaixão e estimulando a autocompaixão, para que o paciente possa lidar com isso e respeitar o momento do paciente. Tem paciente que às vezes a gente nunca vai conseguir realmente ir a fundo em alguns assuntos. Se tá tudo bem, a gente não precisa também resolver todos os traumas da nossa vida, né? A gente, calma, né? Vamos indo com respeito, com cuidado. Às vezes a gente tem uma falha de perceber crenças e pensamentos das pessoas, que às vezes a gente também tem a transferência e contra-transferência durante o tratamento. O paciente se vê refletir os próprios sentimentos no profissional e o profissional refletir os próprios sentimentos no paciente. E às vezes a gente está deduzindo que o paciente está sentindo alguma coisa, quando na verdade aquilo é nosso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, pra gente também não espelhar, não transferir os nossos sentimentos pro paciente. A nossa vivência do paciente é do paciente. E quando a gente trabalha essa relação terapêutica com o paciente, pode cair nessa dificuldade, né, da gente conseguir reconhecer o que é meu, o que é dele. E por isso a gente também trabalhar nós mesmos, a nossa autoconsciência, inclusive durante o tratamento, durante a consulta, perceber, puxa, será que o que eu tô pensando agora é meu? Será que é meu, pessoa? Ou será que é do paciente? E aí você trazer isso com técnicas de feedback e de comunicação para entender essa compreensão também é importante. A gente, às vezes, precisa levar em conta, né, o impacto das ações que a gente tem, das coisas que a gente fala. A gente incentivar a reflexão durante as consultas é importante, perceber os valores da pessoa. Estimular essa autoconsciência nos pacientes tem diversos benefícios, tanto para o paciente quanto para nós médicos, né, nós profissionais que estamos trabalhando com o paciente. Por quê? Porque vai melhorar essa relação médico-paciente, traz melhor confiança, proximidade, e a gente tem que sempre ir tateando e tomando cuidado, porque ao mesmo tempo que a ideia é a gente se conectar com o nosso paciente, a gente ainda precisa ter uma postura profissional. Não é pra gente, não é, então vou virar um amigo e participar de a conversa é outra. Quando você faz uma conversa com um amigo, uma conversa com um profissional, é diferente. Por isso, manter essa postura profissional é importante. Só que tem esse grande benefício de você melhorar essa relação médico-paciente, trazendo essa autoconsciência para o paciente, para nós mesmos, facilita o entendimento das preocupações e necessidades do paciente. Tem maior adesão do paciente no tratamento, porque quando o paciente tem maior consciência, ele tem maior probabilidade de compreender essa importância do tratamento, de seguir o tratamento conforme recomendado, fazer uma decisão compartilhada, ter maior capacidade de fazer uma decisão compartilhada. Às vezes tem paciente que simplesmente não está capacitado a fazer uma decisão compartilhada. Eu vou fazer o que o médico mandar porque não sei, não vou conseguir. A prevenção de doenças também. A autoconsciência ela pode ajudar ao paciente a identificar os hábitos e comportamentos que são prejudiciais à saúde e trabalhar para modificar esses hábitos, auxiliar nessa prevenção de doenças e promoção de estilo de vida mais saudável. A gestão de estresse e saúde emocional. A autoconsciência ela pode ajudar nos pacientes a gerenciar melhor o estresse e a ansiedade e abordar temas como emoções e desenvolver estratégias para enfrentamento que sejam mais eficazes. Isso pode levar a uma melhor saúde, não só a saúde mental, como a saúde como um todo, o bem-estar geral da pessoa. Traz também empoderamento dos pacientes. A autoconsciência permite que o paciente ele se torne mais proativo e engajado com o seu próprio autocuidado,
contribuindo para o desenvolvimento de habilidades, de fazer autogestão, capacidade de tomar decisões que sejam informadas. Tomar decisões, ser proativo no seu autocuidado, requer uma capacitação do nosso paciente, capacitação para ele desenvolver recursos internos, fazer um gerenciamento dos recursos externos e também obter informações de qualidades, informação em saúde, educação em saúde, embasado em evidência, pautado em evidência. Aumenta a satisfação do nosso paciente, porque pacientes que são incentivados a desenvolver essa autoconsciência, eles podem se sentir mais satisfeitos com o atendimento que está sendo recebido, porque ele percebe que o médico está genuinamente interessado no seu bem-estar e não apenas em tratar doenças e se livrar logo daquela consulta. Traz também melhoria de resultados em saúde. A longo prazo, os pacientes com maior autoconsciência podem apresentar melhores resultados de saúde, uma vez que eles estão mais aptos a adotar hábitos mais saudáveis e seguir tratamentos que são recomendados. E isso reflete positivamente na nossa prática médica. Como é uma forma que a gente não deve fazer, né, no atendimento. A gente não deve ignorar a parte emocional, a saúde mental do nosso paciente, independente da nossa especialidade, e só focar nos aspectos físicos. Claro que de acordo com a sua especialidade vai depender a forma que você vai abordar esses aspectos emocionais e também a intenção deles. Não dá pra gente desconsiderar essa importância desse diálogo aberto, empático, para entender as preocupações e sentimentos dos nossos pacientes também. Prescrever tratamento sem levar em conta o estilo de vida, as preferências e motivações individuais do paciente, isso não gera resultado. Não orientar os pacientes sobre os benefícios das práticas complementares e integrativas, como meditação, yoga, terapias integrativas e complementares. É importante que o paciente esteja informado também da intenção de cada uma dessas práticas. Não dá pra gente descartar a importância do equilíbrio entre a saúde física, mental, emocional, no bem-estar geral dos nossos pacientes. Está tudo interligado. Por isso que a gente precisa usar a abordagem integrativa, ver a pessoa como um todo. E não dá para fazer isso com uma consulta avulsa, uma consulta única. A gente precisa fazer um atendimento continuado. Como que você vai desenvolver essa autoconsciência com o seu paciente numa consulta só? Numa consulta de 15 minutos, uma vez por ano aí, olhe lá. Não dá. A gente precisa fazer isso com cuidado, com respeito, a partir do atendimento continuado. O atendimento continuado são consultas semi-estruturadas, estratégicas, onde você vai montar um plano de cuidado personalizado para o seu paciente a partir de uma linha de cuidado coerente. Você vai trabalhar ferramentas estratégicas para desenvolver essa autoconsciência com respeito e cuidado para o momento do seu paciente, conforme ele estiver pronto para cada uma dos momentos de mudança, a preparação que ele tiver. E também a motivação que tiver em cada um dos momentos, estabelecendo essas prioridades. Por isso que a gente precisa fazer o atendimento continuado, porque o atendimento continuado, ele respeita o momento do paciente. A gente tem que tomar muito cuidado, não cutuca a ferida do paciente quando o paciente ele não está preparado para isso e quando você também não está preparado para trabalhar aquele momento, aquela ferida que o paciente tem. Não adianta você fazer uma consulta mesmo que você fizer uma consulta, eu faço uma consulta de 1 hora, 2 horas, só que você vê ele uma vez na vida, você vai lá, cutuca a ferida e joga pra vida, né? Cutuca a ferida e joga o paciente pra vida e ele que se vira com aquela ferida aberta. Não dá. Por isso que a gente precisa fazer o atendimento continuado. Porque o atendimento continuado, você vai estrategicamente vendo. O paciente está preparado? Não, precisa preparar um pouquinho mais. Tem paciente que às vezes eu consigo, digamos, cutucar a ferida depois de 1, 2 consultas. Muito raro, né? Muito raro. Geralmente precisa ir pelo menos umas 4 consultas para a gente estabelecer melhor essa relação e também preparar mais o paciente para poder
trazer estratégias de enfrentamento. E tem paciente que eu já demorei 1 ano, 2 anos em preparação para conseguir realmente cutucar a ferida e trazer essa consciência maior. Por quê? Porque tem paciente que tem uma menor consciência, uma menor autoconsciência, menores estratégias que a gente precisa, ou às vezes o trauma é muito grande também. E eu não costumo trabalhar traumas. Isso daqui é coisa de psicólogo que vai trabalhar coisas mais profundas, isso é outra coisa. Trabalha mais o comportamento em si e as emoções ligadas a esse comportamento. É importante a gente estabelecer alguns limites também. E fazer uma escuta ativa, demonstrar essa empatia, compreensão, ouvir os pacientes, fazer perguntas abertas que tragam reflexão, fazer educação durante a consulta, fazer educação em saúde, isso é fundamental. Isso já vai levando a autoconsciência da pessoa, vai falar, nossa, fiz isso a vida inteira achando que estava certo. Isso leva à autoconsciência também. Práticas integrativas, como por exemplo, práticas de atenção plena. Atenção plena não é igual à meditação. A atenção plena pode ser feita a partir de meditação. Meditação tem vários tipos de meditações. Uma delas é a atenção plena, só que a atenção plena é muito mais do que isso. Inclusive, uma das estratégias de atenção plena que a gente tem, além de meditação, a gente tem as práticas informais, como por exemplo. E as práticas informais, elas você vai inserir ao longo da rotina. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que o tratamento dela foi isso. A gente trabalhou as práticas informais, ela estava com alguns sintomas de perimenopausa, alguns sintomas de ansiedade, e a gente foi trabalhando essas práticas informais ao longo da rotina, quer dizer, você não vai precisar de tempo nenhum, você não vai precisar nada diferente na rotina, a única coisa que mudou foi a atenção na rotina. Então a gente trabalhou isso, a atenção na rotina. Na hora que a gente trabalhou a atenção na rotina, a gente estava trabalhando a autoconsciência. E aí ela foi percebendo algumas coisas que ela fazia, os pensamentos que surgiam, as emoções, os comportamentos que ela tinha, com quem que ela estava, o que ela estava fazendo. Então, tudo isso foi levando essa autoconsciência. E isso foi importante para ela mudar a forma que ela vê a vida, que ela lida com algumas coisas. E aí, por exemplo, das questões, dos problemas que ela tinha na primeira consulta, se você for ver, não mudou ao longo da vida o que ela estava fazendo. Só dela mudar essa autoconsciência, ela mudou essa percepção. E aí, quando ela muda essa percepção, ela automaticamente muda o comportamento por tabela, né? E não é você focar no comportamento em si. Eu foquei só na autoconsciência. E isso naturalmente já fez a mudança de hábito muito mais fluida, né? E sempre a gente precisa pensar quais os limites da nossa atuação, quais os limites do paciente também, os limites do que a gente vai compartilhar, encaminhar quando for necessário, fazer esse acompanhamento ao longo do tempo, considerando tudo isso. Então, tudo isso é importante para a gente poder fazer um atendimento continuado, em que verdadeiramente você vai promover a saúde através do autocuidado. E a gente pode fazer isso, assim, você pode pensar, mas não tem tempo. Mas justamente no atendimento continuado você vai diluir as consultas, diluir a conduta ao longo das consultas e vai ter um enfoque maior em cada um desses aspectos ao longo do tempo. E estabelecer prioridades clínicas também é muito importante, focar. O que é o mais importante? Se chega o paciente descompensado da doença, mas tem questões da saúde mental que precisa trabalhar, tudo bem, mas agora você vai dar a medicação, você vai fazer exame, entendeu? Você vai continuar a prática convencional igual, que você vai agregar a integrativa. A abordagem integrativa, ela envolve a medicina convencional, as terapias complementares e o autocuidado. A gente focou bastante para falar hoje sobre o autocuidado, mas é importante que você vá também fazer tudo que a medicina convencional diz pra gente fazer, a gente vai fazer. Tem indicação de medicação? Vai fazer. Tem indicação de encaminhar? Vai encaminhar. Tudo que a gente está acostumado. A consulta médica continua sendo uma consulta médica. E agora, com essa abordagem integrativa. E é importante que você faça isso
com propriedade ao longo do tempo. E para você que é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, a gente tem vídeo, né, novo toda semana aqui com essas aulas abertas, toda segunda e quinta, aqui no YouTube, Atenção Integrativa para Médicos, onde você consegue ver como é possível usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente no consultório médico. Esse episódio a gente falou o papel do médico na promoção de autocuidado e prática integrativa. E a gente conversou essa importância do médico estabelecer essa relação terapêutica com o paciente, promover o autocuidado a partir da autoconsciência, com atenção plena e com autocompaixão. Um pequeno passo que você pode fazer ainda essa semana, no próximo paciente que você for atender, é, por exemplo, adotar uma técnica, que é uma técnica de escuta ativa, que você vai parafrasear, você vai tentar espelhar, né, o que o paciente falou, para que ele possa se ouvir, e isso traz essa maior percepção da pessoa sobre o seu próprio pensamento, sobre a sua própria emoção, sobre a sua própria ação. Como que você faz isso? Então, deixa eu ver se eu entendi. Você disse, então, que quando você fica mais nesse momento, que você ficou mais ansioso, você comeu mais doce, é isso mesmo? Nossa, doutora, é verdade, não tinha nem percebido isso. Acabou de falar, a pessoa às vezes acabou de falar aquilo, mas só de você parafrasear, né, trazendo às vezes as exatas palavras que a pessoa disse, a pessoa se escuta. E na hora que a pessoa se escuta, ela aprende a se escutar, a escutar os seus pensamentos e as suas ações e o que estava acontecendo. Às vezes a pessoa ela não associou, ela até contou que estava mais estressada e que comeu doce, mas ela não associou uma coisa na outra. E daí, na hora que você traz essa consciência para a pessoa, tudo muda, né? De repente, você vê as coisas destravando aí nos seus pacientes. Para você que é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, continue seguindo aqui o nosso canal no YouTube e também o nosso Instagram, atençãointegrativa.médicos. Compartilhe também com algum colega médico que quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar como o médico pode ter confiança do que está fazendo em uma consulta integrativa. Até mais!